pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. A Semana do Papa fica marcada por dois apelos fortes: o fim da guerra e a urgência da unidade. Na oração do Ângelus, Leão XIV não escondeu a dor perante o agravamento da situação na Ucrânia, denunciando ataques que deixam a popolação à mercê do inverno rigoroso. Anche in questi giorni l'Ucraina è colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell'inverno. Seguo con dolore quanto accade. Sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi sui civili, allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra. Na Praça de São Pedro estavam também milhares de jovens da Ação Católica de Roma que terminaram a sua tradicional caravana da paz. Siate operatori di pace a casa, a scuola, nello sport, dappertutto. Non siate mai violenti, né con le parole né con i gesti. Mai. Il male si vince solo con il bene. Insieme con questi ragazzi preghiamo per la pace in Ucraina, in Medio Oriente e in ogni regione dove purtroppo si combatte per interessi che non sono quelli dei popoli. La pace si costruisce nel rispetto dei popoli. Da Praça de São Pedro para a Basílica de São Paulo, fora de muros. Ao final da tarde, Leão XIV presidiu às vésperas solenes que encerraram a semana de oração pela unidade dos cristãos. Perante representantes de outras comunidades, o Papa sublinhou que as divisões tornam o rosto da Igreja mais opaco e pediu que a unidade não seja apenas teórica, mas vivida e manifestada. Sì, noi condividiamo la stessa fede nell'unico Dio, Padre di tutti gli uomini. Confessiamo insieme l'unico Signore e vero Figlio di Dio Gesù Cristo e l'unico Spirito Santo che ci ispira e ci spinge verso la piena unità e la comune testimonianza del Vangelo. Noi siamo uno, lo siamo già, riconosciamolo, sperimentiamolo, manifestiamolo. A celebração deste domingo ficou ainda marcada por uma novidade histórica e artística na Basílica de Roma. No friso que percorre o topo da nave central, onde figuram os retratos de todos os pontífices da história, está agora também o rosto de Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte Donico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte Donico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Todas as
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Temos connosco um grupo vindo da Polónia, a quem também saudamos. Pan z wami. Inscreveu-se para participar nesta celebração, o grupo Confessões Bela Vista de Penafiel, Diocese do Porto, e de Braga temos os grupos corais de São Bento da Várzea e Manhente, que são os grupos corais que animam a nossa celebração e a quem agradecemos também por este contributo, por nos ajudarem a celebrar e a celebrar cantando, que é sempre uma forma por excelência de louvarmos o Senhor. Obviamente, não podemos esquecer nestes dias todos aqueles que foram vítimas da tempestade que assolou esta zona centro do país, nomeadamente toda esta região da Marinha Grande, Leiria, Fátima e restantes partes do distrito de Leiria, profundamente afetadas por esta tempestade. Rezemos por todos aqueles que estão a sofrer com esta situação, unamo-nos a eles com a nossa oração, peçamos por aquelas que foram as vítimas principais deste acontecimento e peçamos a ajuda e a proteção de Deus para todos. Preparemos-nos então para esta celebração, neste dia em que a Igreja nos convida a olhar para o exemplo de São João Bosco, um homem com um profundo espírito de missão. Aprendamos dele a louvar o Senhor e a confiar-lhe as nossas preocupações. Preparemos o nosso coração, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, que no presbítero São João Bosco destes à vossa Igreja um Pai e Mestre da juventude, fazei que, animados pelo mesmo amor, nos entreguemos ao vosso serviço, trabalhando pela salvação dos homens e mulheres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor enviou a David o profeta Natã. O profeta foi ter com ele e disse-lhe: Em certa cidade havia 2 homens. Um era rico e outro era pobre. O rico tinha grande quantidade de ovelhas e bois. O pobre possuía apenas uma ovelhinha que tinha comprado. Foi-a criando e ela cresceu junto dele com os seus filhos. Comia do seu pão, bebia do seu copo, dormia no seu colo. Era como se fosse filha. Chegou então um hóspede à casa do rico. Mas este não quis tirar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao hóspede que chegara. Tomou a ovelha do pobre e mandou-a preparar para o seu hóspede. David inflamou-se de cólera contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como o Senhor está vivo, aquele que assim procedeu é digno de morte. Pagará 4 vezes a ovelha por ter feito semelhante coisa e não ter tido coração. Então Natã disse a David: Esse homem és tu. Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Agora a espada nunca se afastará da tua casa, porque me desprezastes, e tomaste a esposa de Urias, o hitita, para fazeres dela tua mulher. Assim fala o Senhor: Na tua própria casa farei vir a desgraça sobre ti. Tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e dá-las-ei a outro homem, que se deitará com elas à luz do sol. Tu procedestes às ocultas, mas eu farei tudo isto na presença de todo Israel e à luz do dia. Então David disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por tanto ofendestes o Senhor com esta ação, o filho que te nasceu vai morrer. E Natã voltou para sua casa. O Senhor atingiu o menino que a mulher de Urias dera a David, e ele caiu gravemente doente. David orou a Deus pela criança, jejuava rigorosamente, isolava-se e passava as noites deitado no chão. Os anciãos de sua casa insistiram com ele para que se levantasse, mas David recusou e não quis tomar alimento com eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Repelir-me da vossa presença.
tireis de mim o vosso Espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Não é do sacrifício que vos agradais, e se eu oferecer um holocausto, não o aceitareis. Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Dai-me, Senhor, um coração puro. Aleluia, 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 Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas
que perecemos. Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos de fé, fala-nos da nossa fé em Jesus Cristo e da confiança nele, uma confiança que permite vencer os medos que nos paralisam e uma confiança que nos permite enfrentar as tempestades que a vida nos vai trazendo. A nossa vida atravessa por vezes algumas tempestades. E não me estou a referir propriamente a esta última que devastou o centro do país. Refiro-me a momentos difíceis e assustadores que tantas vezes nos trazem inquietação, nos deixam em crise, sem conseguirmos vislumbrar uma saída ou uma solução. O Evangelho agora proclamado fala-nos desta experiência. Fala-nos de uma tempestade que subitamente se abateu de noite sobre os discípulos quando atravessavam o lago, quando navegavam. E quando assustados, eles interpelaram Jesus, ele disse-lhes: por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? É a pergunta que Jesus nos faz. Ainda não tendes fé? Na tradição cristã, a imagem da barca assolada por tempestades, foi frequentemente usada para referir a Igreja no seu caminho histórico, que ora navegou por águas calmas, ora experimentou assustadoras tempestades. Por isso, o texto do Evangelho que acabámos de escutar, através dos tempos, foi muitas vezes visto como um convite à confiança em Jesus, que nunca abandona a sua Igreja. Só que o texto do Evangelho aplica-se igualmente a cada um de nós. Isto é, não trata apenas da Igreja ou não fala apenas da Igreja de forma abstrata. Fala de nós, de cada um de nós. De cada um de nós que aqui está e que faz também a experiência das tempestades, do perigo de naufrágio, dos momentos de tribulação e de incerteza que a nossa vida por vezes atravessa. A nós que experimentamos a incerteza ou o medo, o Evangelho, agora proclamado, vem recordar-nos, antes de mais, que não estamos sós nas dificuldades e tempestades da vida. E reparem, é isto que é fundamental, o percebermos que nos momentos difíceis não estamos sós, porque Jesus vai connosco. E é por isso que não há motivo para temer. Às vezes não vemos saída, não vislumbramos uma solução, mas sabemos que Jesus nos acompanha. E é aí que se fundamenta a nossa confiança. É interessante que ao medo dos discípulos, Jesus não contrapõe a coragem. Jesus não diz no meio da tempestade: têm de ser mais corajosos. Não é isso que Jesus diz. Jesus convida-os a confiar. Jesus, ao medo, contrapõe a confiança, não contrapõe a coragem. Isso é o que nós fazemos habitualmente, quando vemos alguém com medo diante de uma situação de falta de coragem. Não.
O problema é a falta de confiança. Porque a coragem, às vezes, pode ser a simples imprudência, a falta de consciência. E aquilo a que Jesus nos convida é outra coisa. É mesmo no meio das dificuldades confiarmos. Percebermos que não estamos sós. Que Deus nunca nos abandona. Que Deus está conosco. E por isso, ao medo, Jesus não contrapõe coragem, contrapõe confiança. O que nos pede é que confiemos. As suas exortações não se dirigem a uns tantos heróis corajosos, mas a cada um de nós, na medida em que nos disponhamos a confiar nele. A confiança, essa nasce da fé. E só a confiança nos permite vencer o medo diante das tempestades da vida, diante das dificuldades que a vida nos vai trazendo. Quando olhamos para o testemunho dos santos pastorinhos de Fátima, é esta confiança inabalável em Deus que encontramos. Não é a coragem temerosa, é a confiança diante das dificuldades. Aliás, mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, das incompreensões dos que os cercavam, os santos pastorinhos de Fátima manifestaram sempre confiança em Deus e uma confiança a toda a prova. Da mesma forma, São João Bosco, que hoje celebramos, testemunhou esta mesma confiança em Deus e ensinou-nos a viver nesta confiança. Aliás, ele, devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nas dificuldades não deixava de a invocar. Sabia que não estava só. E por isso sempre foi um homem de profunda confiança em Deus. E esse é o exemplo que colhemos de São João Bosco. Caros peregrinos, nesta Eucaristia peçamos ao Senhor, por intercessão dos santos pastorinhos de Fátima, de São João Bosco, que hoje celebramos, peçamos ao Senhor o dom da confiança nele, mesmo no meio das dificuldades da vida, ou talvez o dom da confiança nele, sobretudo no meio das dificuldades da vida. Não há vida sem dificuldades, não há vida sem sofrimento. Peçamos ao Senhor esta confiança para ultrapassarmos os momentos difíceis que a vida inevitavelmente nos vai trazendo. Irmãs e irmãos, apresentemos os nossos desejos e orações ao Senhor Jesus, a quem até o vento e o mar obedecem, e digamos com fé viva e confiante: Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que os pastores do rebanho e os fiéis confiem totalmente em Jesus e não duvidem do seu poder, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que vivamos em liberdade e em concórdia e a paz seja concedida aos nossos dias, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que os pecadores que reconhecem os seus pecados se arrependam, peçam perdão e mudem de vida, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que aqueles que estão em perigo e sofrem tribulações rezem a Jesus e evoquem o seu nome com esperança, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que os peregrinos deste santuário nunca se sintam sozinhos e abandonados e entreguem as suas intenções à ternura da Mãe de Jesus, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, dai-nos a alegria da vossa salvação e concedei-nos o que com fé e confiança vos pedimos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Imploramos, Senhor, a vossa bondade, para que os dons oferecidos em honra de São João Bosco, assim como dão testemunho da glória do poder divino, assim nos alcancem os frutos da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São João Bosco, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom José, i todos os ministros sagrados. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tende piedade de nós.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sabia.
permanecerá como o sol e como a lua, de geração em geração. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho. Todo aquele que nele acredita tem a vida eterna. Descerá como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho. Todo aquele que nele acredita tem a vida eterna. Oremos. Senhor, que nos alimentais a esta mesa santa, concedei-nos que, seguindo em toda a nossa vida os exemplos de São João Bosco, vos sirvamos com dedicação constante e amemos todos os nossos irmãos e irmãs com infatigável caridade. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-vos por um momento. Como sabem, as crianças tiveram sempre um lugar muito especial em Fátima. Foram as crianças que Nossa Senhora escolheu como suas interlocutoras. Foi a elas que confiou a sua mensagem. E por isso, todos os sábados, concluímos esta celebração com a bênção das crianças. E eu convidava todas as crianças presentes a aproximarem-se agora aqui do altar para fazermos a oração de bênção. As que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhas ou por si próprias, peço que os pais ou quem as acompanha as possa trazer até junto do altar para invocarmos a bênção de Deus sobre elas. E enquanto as crianças se aproximam, cantamos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos
voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela, não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus, só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Muito bom dia. É sempre uma alegria muito grande ter-vos aqui e aqui tão perto do altar. E o que nós vamos fazer é pedir a bênção de Jesus para vocês. Isto é, vamos pedir que Jesus vos ajude, vos acompanhe na nossa vida e vos dê um coração bonito. Um coração como o de duas outras crianças que viveram aqui por estes lugares e que se chamavam Francisco e Jacinto. Eles tinham um coração bonito. Isto é, um coração que era amigo de Deus, amigo dos outros, amigo dos seus pais e amigo de todos. E é isso que nós vamos pedir para vocês, que Ele vos dê um coração bonito como o dos pastorinhos Francisco e Jacinta. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vamos de pé.
e faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, recordo apenas que na próxima segunda-feira se celebra, dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor, antes chamada Nossa Senhora das Candeias, e que é também o dia do consagrado. Não deixemos de ter presente esta intenção na nossa oração. A recolha das ofertas, ou as ofertas que se recolhem no final desta celebração, destinam-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na cova da
Induite vos armaturam Dei, ut possiti stare contra insidias diaboli. Fortitudo Domini in core meo, Laudo Spiritus benedictum. Cingulum veritatis lorica justitiae, calceamenta pacis scutum fidei. Induite vos armaturam Dei, ut possiti stare contra insidias diaboli. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. O Marché Sá tem esta sexta-feira dobrada com feijão. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marché Sá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países.
Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.